Irmãos, nós aqui no Casarão, vocês já sabem, mas eu sempre gosto de repetir, nós temos o hábito de pregar, uma única pregação dividida em pelo menos 3 domingos. Daí então nós fazemos uma série de mensagens. Nós fazemos assim porque o nosso culto já é curto. Então nosso culto é rápido, não é rápido? Né? Nós temos um culto, o período de pregação é rápido. Então, obrigado, Deise. Então nós fazemos uma única palavra dividida em 4 ou 3 domingos, né? E hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens. Está aqui o nome, a Nova Idolatria. Você sabe, a idolatria foi estabelecida, né? Lá em Êxodo. Vou contar um pouquinho da história para você se familiarizar e recordar aí do que a gente tem para falar hoje. A Bíblia fala assim que os hebreus estavam escravizados por aproximadamente 400 anos no Egito. E daí Moisés foi até lá, por ordem do Senhor, para libertar o povo. E a Bíblia diz assim que o povo saiu do Egito, caminhou durante aproximadamente 3 meses. 3 meses de caminhada. Passado 3 meses, eles chegaram num lugar chamado Monte Sinai. Nesse Monte Sinai, eles ficaram por 11 meses. Então, se você pegar a sua Bíblia lá, até o capítulo 19, até chegar no capítulo 19 do livro de Êxodo, é a caminhada dos 3 meses, até chegar em Êxodo 19. Quando chega em Êxodo 19, é quando eles estão no Monte Sinai. De Êxodo 19 até Números, no capítulo 10, então lembra lá, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômios. Não é isso? Deuteronômio. Então, de Êxodo, capítulo 19, até Números, no capítulo 10, descreve esse período de 11 meses que eles ficaram parados no Monte Sinai. O que acontece no Monte Sinai? No Monte Sinai é o lugar onde Deus fala com Moisés. Então a Bíblia diz assim que, se você analisar, por aproximadamente 8 vezes, Moisés sobe e desce do Monte Sinai. Cada vez que ele sobe e desce do Monte Sinai, ele volta com uma mensagem para os hebreus. Sim ou não? Lembram disso? Então ele sobe, ouve o que Deus tem para dizer, desce e dá o recado para os hebreus. Depois ele sobe novamente, ouve o que Deus tem para dizer, desce e dá o recado para os hebreus. Em uma dessas idas e vindas, Deus falou para Moisés: você vai subir, mas o povo não pode nem chegar perto do monte. Eles devem ficar longe do monte, só sobe você. A Bíblia diz então que ele subiu e dessa vez se prolongou a permanência dele no monte. Ele ficou lá por 40 dias. Nesse período de 40 dias, os hebreus então se juntam e falam assim: ele morreu, 40 dias já, o homem não aparece. A Bíblia diz que eles apenas ouviam os trovões, viam os relâmpagos e ouvia som de buzina do meio do monte lá. Eles nem conseguiam ver o monte, porque o monte estava coberto por nuvem. Eles falaram: não, Deus matou Moisés, acabou. E lá no capítulo 32, a Bíblia fala o que foi que eles decidiram fazer. Então eles se juntaram e falaram: como Moisés morreu, Deus nos abandonou aqui no meio desse deserto, então nós vamos estabelecer um novo Deus para nós. E essa história está registrada lá em Êxodo 32, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão:
tirem os brincos de ouro das suas mulheres e dos seus filhos e das suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, transformou tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés lá no monte. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, desce, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo de dura cerviz. Olha que interessante, tudo ia bem, até que Moisés subiu ao monte, ficou lá por 40 dias, o povo que estava lá embaixo, a Bíblia diz que eles pensaram: está demorando demais. Nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, então vamos fazer um Deus. É engraçado porque a idolatria dá início quando os hebreus começam a achar que passou do tempo. Demorou demais, já era para ele ter descido. Olha, o princípio para se estabelecer um ídolo é quando o seu tempo já não bate mais com o tempo do Senhor. Quando o seu relógio já não bate mais com o relógio dos céus. Então é muito fácil de se criar um ídolo. Porque tudo ia bem até que o povo viu que Moisés demorava. Mas Moisés não demorava, Moisés estava no tempo certo. Deus estava falando com ele. Mas para o povo, Moisés estava demorando. Por quê? Porque o relógio do povo que estava lá embaixo não era o mesmo relógio de Moisés que estava com o Senhor. Quando o seu relógio não sincroniza mais com o relógio do céu, a chance de criar um ídolo é muito grande. Aí a Bíblia continua dizendo assim que o povo falou: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, então vamos criar um ídolo. Sabe outra coisa que cria um ídolo? Quando você não tem certeza do que você sabe. Nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, então vamos criar um ídolo para nós adorarmos. Então você percebe que tem duas coisas que cria ídolo. Primeiro é o relógio desacertado com o relógio do céu. Eu acho que já era para mim estar casado, mas eu não estou. Eu acho que já era para mim ter um emprego melhor, mas eu não tenho. Eu acho que a igreja já deveria ter mudado de prédio, mas não mudou. Então, quando o seu relógio não bate com o relógio do céu, a chance de criar um ídolo é grande. E a segunda situação aqui que nós vemos é que eles não sabiam o que tinha acontecido. A falta de convicção cria um ídolo. Mas a Bíblia diz aqui que o ídolo foi criado. Moisés não sabia de nada, estava no cume do monte. A Bíblia fala então que ele desce. Quando ele desce, ele se depara com aquela situação. Os hebreus todos se dobrando diante de um bezerro, dizendo que quem tinha tirado eles do Egito, quem havia enviado as 10 pragas no Egito, não era mais Deus, mas era o bezerro. Moisés ficou decepcionado. Então Moisés faz algo que aparentemente ele decidiu fazer, mas a Bíblia diz que ele deveria fazer. Olha bem o que ele faz. Ele pega o bezerro, derrete o bezerro, moe o bezerro, ao ponto do bezerro ficar como purpurina. Pega aquele ouro ralado, joga na cabeceira do rio, o pó de ouro vem descendo pelo rio, e ele manda todos os hebreus se dobrar diante do rio e tomar aquela água. Está escrito isso lá no capítulo 32, versículo 20. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo, depois de moê-lo e fez virar pó, apanhou, espalhou na água e fez com que os israelitas o bebessem. Aí a Bíblia diz assim que 3.000 dos que beberam morreu. Aí você pensa: nossa, mas que estranho, não é estranho isso? Poxa, ralar o ouro, jogar lá e beber, mas da onde ele tirou essa ideia?
A Bíblia fala que lá em Números, no capítulo 5, a Bíblia diz que quando um marido, ouve bem isso, quando um marido suspeitasse que a esposa havia traído ele não precisava ter certeza, ele suspeitava. Então ele pegava a esposa, ia com ela lá no tabernáculo, lembra do tabernáculo feito por Moisés? Ia lá no tabernáculo, levava ela até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava um jarro de água, pegava do chão a poeira, o pó do tabernáculo, e jogava a poeira no jarro de água. E aquela mulher tinha que tomar o jarro de água. Quando ela tomava, naturalmente ela tomava a água com o pó do solo do tabernáculo. E ela tinha que voltar para casa. Se ela não sofresse nenhum dano, então a suspeita do marido não tinha fundamento. Mas se ela passasse mal com aquela água que ela tinha tomado, então o marido realmente tinha razão. Por que eu estou falando sobre esse texto aqui nessa leitura de Êxodo no capítulo 32? Porque foi exatamente o que Moisés fez. Os hebreus era a noiva do Senhor, sim ou não? Assim como a igreja é. Nós somos a noiva. E o Senhor é o noivo. Em um dado momento, a noiva decidiu relacionar com outro noivo, que era o bezerro. Agora, Moisés fez o que a lei mandava dizer. Pega o pó da terra, coloca na água e manda eles beber. Mas como eram muitos, Moisés moeu o bezerro, jogou no rio e mandou eles beber daquela água. Tanto que é interessante, porque a Bíblia diz no versículo 28, que 3.000 dentre o povo morreu. Mas não eram só 3.000 que adoraram o bezerro. A Bíblia diz que os israelitas adoraram o bezerro. Interessante porque nem todos que adoraram morreram. Quantos morreram? 3.000. Por quê? Porque eram 3.000 que não apenas se dobraram diante do bezerro, mas colocaram o bezerro para dentro do coração. Esses realmente traíram o Senhor. A Bíblia fala que os hebreus, nesse período de caminhada da terra do Egito à terra prometida, fizeram muitas bobagens. Chatearam muito o Senhor. Por algumas vezes, o Senhor ficou irado. A Bíblia diz que em uma ocasião eles falaram: nós estamos cansados dessa comida aqui. Era melhor a gente ter ficado no Egito e nós comíamos cebola, pepino, alho, melão. Aí a Bíblia diz que o Senhor se compadeceu e enviou uma comida especial para eles. Aí a Bíblia diz que o Senhor falou: você não deve guardar a comida para o dia seguinte, porque no dia seguinte vai vir uma comida nova. Eles desobedeceram e guardaram a comida. Sim ou não? Lembra? Guardaram a comida. A Bíblia diz que o Senhor os corrigiu e os perdoou. Em outra ocasião eles reclamam porque eles estão com sede e não tem água. Deus fala: Moisés, vai lá e bate na rocha que vai sair água. Então, mesmo com a murmuração do povo, o Senhor sempre se compadeceu deles e nunca os abandonou. Mas quando eles decidem criar um ídolo, olha o que Deus diz, lá no capítulo 33, versículo 2: mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os seus inimigos, vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei mais com vocês. Olha que interessante, o povo desobedeceu, fez coisas que não deveria, murmurou, mas em nenhuma ocasião Deus os abandonou. Mas quando eles decidem criar um ídolo, Deus fala: eu vou enviar um anjo. O anjo vai proteger, vai guardar, mas eu não vou mais andar com vocês. É interessante, porque aqui mostra como que Deus vê a idolatria. Olha, eu estou lendo esse texto aqui, porque aqui é a primeira menção de uma nação toda se dobrar diante de um ídolo, de uma idolatria, de um padroeiro, né? É interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui, sobre a Igreja Católica. Você sabe que a padroeira do Brasil, segundo a Igreja Católica, é quem? Nossa Senhora Aparecida, não é isso? Se você for, por exemplo, para o México, lá eles têm também uma padroeira, né? Um padroeiro, um santo, que também é liderado pela Igreja Católica. Acho que é Guadalupe que chama lá.
Se você for, por exemplo, para um país da Europa, existe lá um outro santo, um outro padroeiro, né? Uma santa que representa a Nossa Senhora aqui no Brasil. Sabe o que eu acho engraçado? Que todos são liderados pela Igreja Católica, mas em cada região existe um santo diferente. Não é engraçado isso? Por quê? Porque a Igreja Católica, quando ela chega numa região, ela na realidade usa a cultura que a região tem para trazer o povo para a igreja. Só que eles não transformam a cultura. É diferente do protestante. O protestante não se adequa à cultura local. O protestante traz uma cultura, que é a cultura do céu. Então você percebe que a idolatria para com o Senhor não tem vez. Por várias vezes ele perdoou e disse que permaneceria com o povo. Mas quando o povo estabelece um ídolo, ele fala: eu perdoo, mas não ando mais no meio de vocês. Aí Moisés, lá no capítulo 33, versículo 15, tem aquele versículo que nós já conhecemos. Então Moisés declarou ao Senhor: se a tua presença não for conosco, nós não subiremos. Por quê? Porque o Senhor disse que enviaria um anjo, mas ele não iria. Então Moisés falou: não, eu não vou, desse jeito eu não vou. Tudo que eu falei para você até aqui é história. E a história mostra para nós que a idolatria foi estabelecida com uma imagem, com um ídolo. Mas eu quero falar sobre a nova idolatria. A idolatria que eu acabei de falar, você já conhece, que é a idolatria baseada numa imagem, feita por mãos de homem, que a Bíblia mesmo descreve. Tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, não se mexe, não relaciona. A idolatria que eu quero falar com você é outra, porque nós somos aqui de uma igreja cristã, evangélica, protestante, não tem nenhuma imagem, tem quadro ali, Love's in the Air, tem abajur, mas não tem imagem. Você pode estar pensando: nossa, mas por que ele está falando isso? Acho que a gente não precisava ouvir isso. É aí que nós nos enganamos, porque a nova idolatria, apesar de eu ter dado esse nome para a série, ela não é nova, ela existe e está descrita lá em Gênesis. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, versículo 6. Olha o que diz lá. Eu vou passar um pouquinho do horário, tá, gente? Porque os irmãos cantaram muita música aí, passou do horário. Mas foi bom louvor, não foi? Aí diz assim, capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram. Os olhos dos dois se abriram. E quando se abriram, perceberam que estavam nus. E o que eles fizeram? Juntaram folhas de figueira para cobrir-se. É interessante por quê? Porque a Bíblia mostra aqui nos capítulos anteriores que Deus criou o jardim e disse uma única coisa para o casal, ou melhor, para o homem. Deus não falou com a mulher, falou com o homem. Você não deve comer do fruto. Você pode comer de todas as árvores, do fruto você não come. Porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Aí a Bíblia diz que um certo dia a mulher estava lá e a serpente começou a falar com a mulher. É interessante porque aqui mostra que a serpente tocou nos 5 sentidos da mulher. Porque a mulher viu que o fruto era bom. Ela ouviu a serpente falar. Ela tomou do fruto e comeu. Você vê que aqui está audição, visão, paladar, tato, está tudo relacionado aqui. Aí ela pega e come do fruto. Quando ela come do fruto, a Bíblia não diz o que aconteceu. A Bíblia diz o que aconteceu quando ela dá o fruto para o marido e o marido come. A Bíblia conta então que quando ele come, os olhos dos dois, os olhos de ambos se abriram. É engraçado porque os olhos de Eva não se abriu quando ela comeu. Os olhos de Eva se abriu quando o marido comeu.
Quero abrir um parênteses aqui e mostrar para você a responsabilidade do homem. A responsabilidade do marido no lar. Os olhos de Eva não foi aberto, ou não cita que abriram quando ela comeu. Cita que os olhos de ambos abriram quando o homem comeu. Isso mostra a responsabilidade do marido em casa. Nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade, a esposa está sensível, os filhos estão em casa. O marido tem a responsabilidade de manter os olhos da família fechados para o mundo e aberto para o Senhor. Isso está relacionado com música que se ouve, com programas que se assiste, com o que bebe, com o que vive, com o que fala, com as atitudes, com o abraço, está relacionado com tudo isso. E não é responsabilidade da mulher, é responsabilidade do marido. Porque quando a mulher comeu, os olhos não abriu, mas quando o homem comeu, os olhos dos dois foram abertos. E a Bíblia conta que agora que os olhos foram abertos, eles olham para si e vê que estão o quê? Só os homens estão? Só as mulheres estão? As mulheres têm mais vergonha de falar. Mas agora eles olham e vê que estão nu. Aí a Bíblia conta o que eles fizeram. Agora que eles viram que eles estão nus, eles correm para o Senhor e pedem perdão, não é isso? Sim ou não? Não. Eles olham que estão nus e aí eles correm para Deus para se consertar com Deus. É isso que está escrito? Não. Quando eles comem e vê que estão nus, eles procuram uma roupa para se cobrir, porque eles percebem que agora eles estão expondo o que antes eles não expunham. Aqui nasce a nova idolatria. Por quê? Porque antes disso, Deus estava no centro. É o teocentrismo. Deus é o centro. Quando eles comem do fruto, agora eles ocupam o centro, é o egocentrismo. Tanto que a preocupação deles não é em voltar para Deus e falar: Deus, o que nós fizemos? Pecamos, comemos o fruto. Meu Deus, o que a gente faz agora? O Senhor vai nos matar? Tem jeito da gente resolver isso? Não, a Bíblia diz que eles procuram um jeito para se cobrir e depois, como se não bastasse, para se esconder. Por quê? Porque o foco agora não é mais Deus. O foco agora é a autoimagem. Portanto, a idolatria descrita em Êxodo 32 é uma imagem. Mas a idolatria, a nova idolatria, é o homem no centro de todas as coisas. Portanto, muitas vezes nós como cristãos criticamos e tratamos até de forma hostil os católicos. Por quê? Porque católico tem imagem lá, o católico tem lá Nossa Senhora, o católico tem lá várias imagens na igreja deles e em casa. Tá aí os crentes que muitas vezes não tem uma imagem de barro, mas ele é a própria imagem. Ele acha que ele é alguém. Tá entendendo? A Bíblia diz que nós somos cristãos. Cristãos é pequenos cristos, nós não somos pequenos deuses, somos pequenos cristos, é diferente uma coisa da outra. A Bíblia mostra que quando Adão e Eva comem do fruto e os olhos se abrem, a autopreservação se torna o Deus deles. Eles deveriam correr para Deus, eles deveriam procurar o Senhor, eles deveriam se arrepender e procurar o Senhor, porque Deus é o centro, é o teocentrismo. Mas quando eles pecam, a Bíblia diz que eles recorrem à autopreservação. Portanto, quem se tornou Deus aqui agora? O homem. O homem se tornou Deus. Essa é a nova idolatria. Eu não tenho uma imagem na minha casa, eu não tenho um santinho na minha carteira, eu não tenho um crucifixo ou a imagem de Nossa Senhora. Eu não tenho a tatuagem de Nossa Senhora, não tenho nada disso. Mas muitas vezes eu idolatro a mim mesmo mais do que os católicos idolatram a Nossa Senhora. E agora? Quem que está errado? Não é bom pensar assim? E agora? Quem que está pecando aqui? É os católicos que têm uma imagem lá e que muitas vezes nós criticamos? Ou muitas vezes o cristão
que se autopreserva mais do que preserva o nome de Deus. Porque foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Agora a preocupação deles é com eles. Tanto que eles se escondem ao ponto de Deus ter que chamar eles mais de uma vez. Aonde você está, Adão? E ele escondido. Por que ele estava escondido? Porque Adão se tornou o Deus dele próprio. Ele se autopreservou mais do que o nome de Deus. Olha, eu quero reforçar essa ideia, avançando um pouco mais. A Bíblia fala assim, que nos próximos capítulos aqui, no capítulo 7, sobre a arca de Noé. A Bíblia fala aqui, vamos ler, capítulo 7, ou capítulo 6, Gênesis 6. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, o povo da sua época, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. É isso que aconteceu. Deus decidiu destruir todo o gênero humano porque eles haviam se corrompido. Havia violência. Mas não tem muito mais referência sobre o que aconteceu para Deus destruir tudo. Lá em Mateus, no capítulo 24, olha o que diz lá, em Mateus 24. Lá tem mais referência sobre o que aconteceu lá na época de Adão. 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, antes do dilúvio vir, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha, você vê, lá em Gênesis a Bíblia diz que o gênero humano havia se corrompido. Aqui em Mateus, a Bíblia diz que eles bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Tá, então qual que era o problema do gênero humano para Deus ter destruído tudo? O problema do gênero humano é que o gênero humano era o centro. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e morriam. Essa era a vida deles. Quer dizer, não havia teocentrismo, não havia Deus no centro de todas as coisas. Deus era o centro de todas as coisas na família de Noé. Mas no resto da humanidade não havia teocentrismo, havia egocentrismo. Era o homem comendo, o homem bebendo. Olha, comer e beber, fala muitos. Quando a Bíblia cita comer e beber, não é só comer e beber. Comer e beber está relacionado ao prazer. Quando você come, quando você bebe, dá prazer. Você vai chegar na sua casa, vai ter lá um almoço, vai ter lá um frango assado, vai ter uma carne assada, vai ter um arroz e feijão gostoso com uma lasanha. Tem coisa mais gostosa que você sentar, comer essa comida e tomar uma Coca-Cola com rodela de limão? Dá o quê? Satisfação. Portanto, comer e beber não está relacionado só com comida e bebida, está relacionado com sentimento de satisfação, de preenchimento. Por que Deus destruiu esse povo? Porque eles comiam, bebiam, casavam-se, morriam, davam-se em casamento, tudo antes da arca de Noé. Deus destruiu esse povo por quê? Porque não imperava mais o nome de Deus. O povo idolatrava a si mesmo. Como? Se dobrando diante de si? Não, eles se adoravam a si mesmo, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Olha que interessante, o homem se tornou a sua própria idolatria. Sabe por que pode vir aqui o músico, por favor? Só o violão, acho que já está bom. Sabe por que eu decidi pregar sobre isso? Essa semana eu estava orando e eu não sabia o que pregar. Já 2 semanas. Que o pastor Almir pregou, depois o pastor Tony pregou. Essa semana nós íamos começar um novo tema. E eu pensei em algumas
hipótese sobre o que pregar, mas não sentia paz. Aí ontem à tarde eu estava orando e Deus colocou isso no meu coração. E depois eu fui avaliando por que isso nasceu no meu coração. Por 2 motivos. Primeiro motivo é que sábado passado, eu precisava fazer uma placa, escrito Comunidade Casarão Tatuquara, para a gente colocar lá na onde nós estamos nos reunindo, na garagem do Valdeni. E eu procurei, não achava, achei um lugar que faz a moldura. Achei na OLX. Fui na casa do rapaz, um homem de 52 anos. Ele trabalhava na casa dele. Cheguei lá, uma casa assim, bem simples, né? Morava ele, o irmão e a mãe de 70 e poucos anos. Daí ele falou, o que é isso aqui? Daí eu falei, a igreja. Daí ele falou, eu precisava cuidar da minha vida espiritual. Aí eu vi uma oportunidade de pregar, comecei a pregar. Daí ele falou, você é crente, né? Eu falei, sou cristão. Daí ele falou assim, eu já fui em muitas igrejas cristãs, mas eu e a minha família somos devotos de Santo Antônio. Olha, quando ele falou isso, ele já pôs para mim uma barreira. Por quê? Porque eu sou católico e você é crente. Eu acredito em santo e você não. Não é isso? Mesmo assim eu continuei pregando e ele se emocionou. Daí eu falei na hora de ir embora, eu vou embora, mas eu queria orar por você. Daí ele falou, não, entra lá na minha casa e ora pela minha mãe. Quando eu falei, então eu vou pôr a minha máscara, que estava no carro. Ela é mais idosa, eu vou pôr a máscara. Quando eu fui pegar a máscara, eu voltei. E ele já tinha entrado para dentro da casa. E eu fui andando, sem saber onde era. Entrei na cozinha, a cozinha bem simples, porque uma mulher de 70 e poucos anos e 2 homens morando na casa. Você sabe como é que é isso. Daqui a pouco ele chama a mãe dele, Neuza. Chamou, né, de mãe, né? Mãe, vem aqui. Daí ela chegou, assim, tateando assim. Daí ele falou para mim, Bruno, minha mãe tá cega por causa da diabetes. Daí ela sentou, ele assim sentado, o cachorro pela cozinha. Daí eu falei, eu vou orar por vocês, mas antes eu queria falar algumas coisas. E comecei a ministrar e profetizar, e os dois começaram a chorar, e eu também comecei a chorar na cozinha deles. E eu tive algumas palavras de conhecimento sobre o Marcelo, que é o rapaz que fez o quadro lá para mim. E foi um tempo muito precioso. Mas eu fiquei com esse negócio na cabeça. Sou devoto de Santo Antônio. Isso é semana passada. Essa semana aconteceu algo lá nos Estados Unidos. A manifestação. Vocês viram a manifestação que está acontecendo lá? Há 10 dias atrás, Nova York estava abandonada. As ruas estavam desertas. Vocês estavam acompanhando ou não? Não tinha ninguém nas ruas. Parques vazios, ruas vazias. Tanto que as ruas estavam liberadas para andar, porque não tinha carro, não tinha nada. Depois do incidente, ou acidente, ou assassinato, mas depois do que aconteceu com George Floyd, que foi aquele negro morto por um policial covardemente, o povo saiu para a rua. Saiu para a rua para se manifestar. E eles saíram para a rua para se manifestar a respeito de ter direito. É o direito dos negros. E eu estava pensando sobre isso. Por quê? Porque quando você estabelece que você tem direito, nasce um ídolo. Quando você estabelece que você tem direito, você não precisa mais de favor. Por quê? Porque eu tenho direito. Por exemplo, eu tenho meu carro aqui estacionado. Quando acabar o culto, eu pego a chave do meu carro que está no meu bolso, ligo o carro e eu tenho direito de ir embora para minha casa. Por quê? Porque eu comprei meu carro, está pago, é meu, não preciso pedir favor para ninguém aqui para ir embora para minha casa com o meu carro. É meu direito entrar no meu carro e ir embora, sim ou não? Mas vamos supor que eu moro lá na Fazenda Velha e o Renan mora na Fazenda Velha. Eu não tenho carro, o Renan tem. Eu gostaria de ir embora com ele. Eu tenho direito de entrar no carro dele e mandar ele me levar? Eu só posso fazer isso se ele me fizer um favor. Quando eu vou atrás dos meus direitos, eu deixo de experimentar o favor.
Quando eu quero ter os meus direitos aceitos, eu deixo de viver ao meu favor. Os homens estão correndo risco de vida por causa do Covid-19, mas eles querem ter direitos. Veja bem, eu não quero entrar na questão da política e nem do direito negro, ou amarelo, ou branco. A questão que eu quero mostrar para você é que quando eu acho que eu tenho direito, eu vou para o centro. E Deus não está mais no centro, eu estou no centro. Quando eu acho que eu tenho direito, Deus não pode mais me abençoar. Por quê? Porque não é assim o formato que Deus abençoa. Ele dá para quem não merece, para se tornar favor. Se Deus dá para quem merece, não é favor, é direito adquirido. Está entendendo? Lembra do filho pródigo? Filho pródigo não merecia, recebeu mais do que o filho não pródigo, que achava que merecia. Por quê? Porque agora o filho pródigo, ele não tem mais nada. Quem está no centro da história do filho pródigo? O pai, que é bondoso, que dá sem o filho merecer. Portanto, irmãos, quando eu acho que eu tenho direito de alguma coisa, eu entro no centro. Quando eu entro no centro, Deus sai do centro e eu me torno o ídolo. A nova idolatria não é mais uma imagem. A nova idolatria é eu no centro de todas as coisas. Eu tenho direito, eu tenho acesso, eu posso, é meu. Com Deus é diferente. Com Deus é favor. Nós não merecíamos nem ter uma igreja, mas o Senhor faz multiplicar e nós abrimos uma igreja lá no Tatuquara. Com Deus, sem Deus eu tenho direito do meu negócio dar certo. Com Deus eu não tenho direito a nada, eu tenho favor. Então o Senhor nos abençoa. Quinta-feira, eu e a minha esposa inauguramos a loja Valentim Semijoias virtual, uma loja virtual. Nós nunca tínhamos esse projeto, não era projeto nosso. Por conta da pandemia nós precisamos fazer isso e o Senhor tem nos abençoado. Porque eu tenho direito? Não, porque eu tenho favor. Quando eu dependo do favor, Deus está no centro, Ele é o centro de todas as coisas. Eu apenas recebo o que o Senhor tem. Quando eu entro no centro, Deus sai de cena e eu viro o meu ídolo. Eu tenho direito, eu quero ter, eu tenho acesso, eu mereço. Deus não trabalha com merecimento. Se você acha que você merece, você é o próprio Deus, você é o seu próprio Deus. Quando eu vivo debaixo do favor, eu não mereço, mas o Senhor me dá. Por quê? Porque Ele é o centro. Portanto, a nova idolatria não é mais uma imagem. Eu posso ia usar uma frase que vou mudar. Mas não adianta eu discriminar ou eu agir sem misericórdia com a minha avó, que é católica, e todo dia acende uma vela para a santa protetora dela, enquanto eu tirei Deus do centro da minha vida e eu me tornei o centro. É pior, porque o santo da minha avó está na casa dela, mas eu que penso que eu sou o centro de todas as coisas, eu vou com o meu santinho para todo lugar, porque eu sou o meu ídolo. Como é que podem? Fizeram um churrasco e não me convidaram. Parece uma fala simples de alguém fragilizado, mas é só uma frase de alguém que acha que está no centro, que precisa ser chamado todas as vezes para o churrasco. Esqueceram do meu aniversário, ninguém me mandou mensagem. Parece a fala de alguém carinhoso, que quer só um abraço, mas é mentira. Essa é a fala de alguém que está no centro. Então, como pode terem esquecido do meu aniversário, eu que sou o centro? Mandou mensagem chamando para o aniversário, mas não me mandou mensagem, ou mandou mensagem faltando 2 horas para o aniversário, é porque não me ama. Parece a fala de alguém que merece ser levado em consideração. É só a fala de alguém que entrou no centro. Não é Deus que está no centro, é ela. Então ela precisa ser vista, ele precisa ser cumprimentado, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser acariciado, ele precisa, todos os dias alguém precisa lembrar que ele é importante, que ele é amado, que ele é bondoso.
Deixa eu te falar uma coisa. Coloca Cristo no centro e deixa de ser um ídolo. Essas características são marcas de alguém que acha que é tão importante que precisa ser visto. Se torna um ídolo. O ídolo tem que ser visto. O ídolo precisa ser percebido. É um equívoco. Nós não temos direito. Nós vivemos do favor. Viva do favor que você vai viver muito melhor. Quebre a nova idolatria. Nós vivemos do favor. Nós não temos direito. Eu não quero ter direito. Eu quero ter favor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos continuar esse assunto nos próximos domingos. Eu quero te mostrar muito mais do que isso aqui, porque nós precisamos quebrar a idolatria do nosso meio. O Senhor perdoou os hebreus por várias vezes e nunca disse que abandonaria eles. Quando foi estabelecido um ídolo, daí o que aconteceu? O Senhor falou: eu vou deixar vocês. Engraçado que o ídolo não fica num canto, o ídolo tem que ficar no meio. Todos têm que ver, todos têm que observar. Nós não somos o ídolo, nós não temos que ser visto. Cristo tem que ser visto. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Feche os seus olhos e eu queria que você orasse, declarando ao Senhor: Senhor, eu quebro aqui todo direito meu, Pai. Eu declaro, Pai, que eu vivo debaixo do Teu favor. O Senhor, Pai, é o centro da minha vida. Eu não quero viver o egocentrismo. Eu não quero viver, Pai, o que Adão e Eva estabeleceu. A minha preocupação não é com a minha autoimagem. A minha preocupação é o Senhor. O Senhor tem que ser o centro. Ore isso, declare isso em nome de Jesus. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante. Aleluia. E sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Aleluia. Aleluia. Diga junto comigo, faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu declaro que o Senhor é o centro. Eu declaro que eu não sou o centro. Eu não vou viver o egocentrismo. Eu vou viver o teocentrismo. O Senhor no centro de todas as coisas. Eu não quero experimentar dos direitos que eu tenho. Eu quero experimentar do favor que o Senhor tem para mim. Por isso eu declaro que eu sou cristão, pequeno Cristo. Eu não sou um pequeno Deus, eu sou um pequeno Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Desculpe pelo horário. Aqui tem o meu telefone. Nós temos um grupo de transmissão que eu mando mensagem, mando notícia como essa, o banner do tema que nós vamos falar. Então manda para mim uma mensagem, para mim te colocar no grupo, para você receber as informações e tudo mais. Ok, gente, tá? Amém, gente, tá bom? Deus abençoe, uma semana abençoada para todos.